Olá, esta é a nossa 16ª aula do curso de Lógica de Programação e nesta aula eu irei realizar um exercício junto com vocês. Nós iremos calcular o custo de uma viagem. Vamos ao enunciado. Fabiola vai viajar e quer saber quanto vai gastar. Vamos ajudá-la criando um algoritmo para calcular o custo de sua viagem. Para a criação deste algoritmo, vamos precisar de algumas informações como a distância em quilômetro que o veículo irá percorrer, o custo atual do combustível, a autonomia do veículo e o valor que será gasto com pedágio. Como saída deste algoritmo, mostrar o custo por quilômetro e o custo total da viagem. Dado a fórmula, custo por quilômetro é igual a valor do combustível dividido pela autonomia e custo total é custo por quilômetro vezes distância mais valor do pedágio. Então, vamos lá para a nossa aula prática. Primeiro, eu separei aqui algumas coisas importantes. Primeiro, vamos criar as nossas variáveis. Então, eu tenho uma variável distância, que eu vou armazenar a distância, o custo combustível, que eu vou armazenar o valor do combustível, a autonomia, que eu vou armazenar a autonomia do veículo, pedágio, que vai ser armazenado quanto nós iremos gastar com pedágio, e o custo por quilômetro, que vai ser o primeiro cálculo, e o custo total. Então, vamos começar a criar as nossas variáveis. Primeiro, eu vou definir aqui as variáveis. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Então, já vou criar todas as variáveis. A primeira variável é distância, que vai ser do tipo real. Vou copiar e colar, aí a gente só muda o nome das variáveis. Aí, 3, 4, 5, 6. Aí a outra variável é o valor do combustível. A outra variável é a autonomia do veículo. A outra variável é o valor do pedágio, quanto que nós iremos gastar com pedágio. A outra variável é a distância, é o custo o custo por quilômetro. E a última variável, que vai ser o custo total. Ô Nikito, aqui você corta para mim, porque o meu cachorro começou a latir aqui, então corta desde a hora que eu mudei do slide para cá, eu vou recomeçar de novo a parte prática. Então, para a realização desse algoritmo, para criar esse algoritmo, eu vou precisar de alguns dados que eu já deixei separado aqui. A distância, o valor do combustível, a autonomia do veículo, pedágio, custo por km e custo total. Já deixei algumas variáveis pré-definidas aqui. Só vou fazer a última, que é o custo total. Então, a atribuição, definição da variável, do tipo real, custo total. Custo total. Então, aqui são todas as variáveis que nós iremos precisar para estar manipulando esse algoritmo. Agora, o que o sistema precisa é começar a solicitar os dados necessários. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar aqui é a distância percorrida. Então, vamos fazer uma saída de dado, informando aqui a distância em quilômetros. Quando o sistema solicita a distância em quilômetro, então eu vou ler agora para dentro da variável distância, a distância em quilômetro. Próxima coisa que o sistema vai solicitar é o valor do combustível. Então, aqui o valor do combustível. Valor do combustível em reais. Ok.
E aqui eu vou salvar esse valor combustível para a variável combustível. Então, sempre que o usuário digitar o valor do combustível, eu vou armazenar esse valor na variável combustível. O próximo valor que eu preciso é a autonomia do veículo. Então, o sistema solicita a autonomia do veículo e eu vou armazenar os dados que o usuário informou para a variável autonomia. Ok. Próxima coisa, quanto que nós iremos gastar de pedágio? Então, aqui, o gasto com pedágio, valor dos pedágios. E aqui, então, eu vou guardar, uma entrada vai entrar em pedágio. Ok? Agora, o que nós precisamos fazer? É definir quanto vai custar. Agora, o que nós precisamos fazer? Agora, o que nós precisamos fazer? É definir como é o cálculo do custo por quilômetro rodado. Então, o custo por quilômetro é valor do combustível dividido pela autonomia do veículo. Então, aqui nós iremos fazer uma atribuição. Custo por km é igual a valor do combustível, que é combustível, dividido pela autonomia. Isso aqui, então, é o meu cálculo de custo por km. E agora eu quero calcular o meu custo total. O custo total da viagem, então, é o meu custo por km vezes a distância mais o quanto gastou de pedágio. Então, respeitando aqui a ordem das operações matemáticas, se eu não colocar esses parênteses aqui, ele vai fazer primeiro. Nesse caso, de qualquer jeito, ele iria realizar esse cálculo primeiro. Só que eu quero deixar claro aqui, utilizando a ação dos parênteses certinho. Então, custo por km vezes a distância, mais pedágio, ok. E agora, o que nós precisamos fazer é apenas mostrar esses dados na tela de saída. Então, eu quero duas saídas. Na minha primeira saída, aqui, eu vou estar mostrando o custo por km em reais é de, e aqui concatenando o custo por km. Então, aqui, só separar aqui para ficar bonitinho, custo por km, está mostrando o custo por km, e aqui no segundo passo, o custo total da viagem. E aqui, concatenar aqui com custo total. E agora que nós criamos o nosso algoritmo, é só rodar e verificar como que vai se comportar o nosso algoritmo. Então, a primeira coisa que ele vai pedir aqui, executando aqui, é a distância a percorrer em quilômetros. Eu vou falar que eu quero andar 100 quilômetros. O valor do combustível atual é de R$ 3,00. A autonomia do veículo é de 14 km com litro. Vou gastar R$ 25,00 de pedágio e está aqui. O custo por km é de 21 centavos e o custo total da minha viagem é de R$ 46,00. Bom, então o que nós vimos nesta aula aqui? Resolução de um exercício, nós vimos a entrada e saída de dados e cálculos matemáticos. Obrigado e até a próxima aula.
Ô Nikito, depois você faz uns cortes lá no meio lá, porque essa aula eu tive alguns problemas, o cachorro latindo aqui, então teve um momento que eu precisei, alguns momentos que eu precisei voltar, então fica meio esperto lá e para fazer os cortes no momento certo lá.